Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu vou fazer uma leitura do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Aceita a correção. E, na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Paulo, carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 11. A terra, sob a pressão do arado, rasga-se e dilacera-se. No entanto, a breve tempo de suas leiras retificadas, brotam flores e frutos deliciosos. A árvore, em regime de poda, perde vastas reservas de seiva, desnutrindo-se e afeando-se. Todavia, em semanas rápidas, cobre-se de nova robustez, habilitando-se a beleza e a fartura. A água humilde abandona o aconchego da fonte, sofre os impositivos do movimento, alcança o grande rio e depois partilha a grandeza do mar. Qual ocorre na esfera simples da natureza, acontece no reino complexo da alma. A corrigenda é sempre útil, desagradável, amargurosa, mas naqueles que lhe aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. A terra, a árvore e a água suportam-no através de constrangimento, mas o homem, campeão da inteligência no planeta, é livre para recebê-la e ambientá-la no próprio coração. O problema da felicidade pessoal, por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga ao processo reparador. Exterioriza-se a correção celeste em todos os ângulos da terra. Raros, contudo, lhe aceitam a bênção, porque semelhante dádiva, na maior das vezes, não chega envolvida em arminho, e quando levada aos lábios, não se assemelha a saboroso confeito. Surge revestida de arculhos ou misturada de fel, à guisa de remédio curativo e salutar. Não percas, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. A dor e o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso, pedindo a Ele que derrame bênçãos de amor, bênçãos de paz sobre nós, sobre esse ambiente, que possamos sentir a presença divina nesse ambiente, nos guiando, nos amparando. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa estar sempre ao nosso lado. Pedimos a Jesus que ilumine os nossos corações, que ilumine os nossos pensamentos, que nos ajude na nossa caminhada, que nos ajude na nossa evolução, que nos dê força, coragem para enfrentar as dificuldades que surgirem, que nos ajude a livrar das nossas imperfeições, a nos livrar do orgulho, da vaidade e de tantas coisas que ainda nos atrapalham na nossa evolução. Queremos também pedir
aos benfeitores da casa, que estejam conosco durante o nosso trabalho, que nos ilumine, que nos ampare, que ilumine o William para que ele nos traga a sua mensagem, que dilate o nosso entendimento para que possamos compreendê-la. E agora, com a permissão de Jesus, o amparo dos benfeitores amigos, nós pedimos licença para darmos início aos nossos trabalhos da noite de hoje. E que assim seja. Hoje nós vamos convidar o William Alves para fazer a palestra para nós. Ele veio de longe para nos passar a sua mensagem. Seja bem-vindo, William. Pode. Será que aquela ali vai atrapalhar? Meus irmãos, boa noite a todos. Jesus nos abençoe. Deu enchida, né? Cheguei agora há pouco, não tem nem lugar mais. Primeiramente, quem aqui que já viu alguma palestra minha aqui nessa casa? Ninguém? Ótimo, então é mais fácil aí. Então nós vamos falar o seguinte: primeiro nós vamos começar aqui a contar a história de uma. Até alguns anos atrás, que na primeira vez que eu vim aqui nessa casa, eu contei uma historinha rápida, para que vocês possam entender um pouco mais a respeito do que vai ser dito aqui nessa noite de hoje. Diz que há muitos anos atrás, tinha um navio que afundou em alto mar e houve alguns sobreviventes que foram nadando até chegar a uma ilha. E lá ficaram alguns dias, até que, de longe, um dos sobreviventes disse: olha, eu estou vendo uma imagem ali que parece sugestiva de um navio. Aí o pessoal, os sobreviventes, começaram a fazer sinais, né, gritando e tal, e aquela imagem foi se aproximando. Aí o rapaz falou assim: olha, eu acho que aquele não é um navio não, aparece um barco. Aí o cara falou: não tem problema, né? Vai umas 5 pessoas aqui da cidade, pede ajuda, volta aqui e busca o restante. E aí a imagem foi se aproximando, aí o rapaz falou assim: olha, eu acho que não é um barco não, ele está parecendo mais uma jangada. Não tem problema. Quando coloca 2 pessoas, vai até a cidade, ou uma pessoa só, pede ajuda e volta aqui para buscar o restante. E quando a imagem chegou, não era nem navio, nem barco, nem jangada, não era nada, era apenas um pedaço de pau podre. Então, talvez vocês vieram aqui hoje acreditando que vai vir um Titanic da vida para fazer uma palestra, né? Um Divaldo Pereira da vida, um José Raul Teixeira da vida, e vocês estão encontrando um pedaço de pau podre, que é um William Alves, coitado. Né? Então, assim, peço a consciência de todos, né? Para que foram liberados aqui até as 22 horas, né? Foi liberado, então esquece a novela das 8, hoje ninguém assiste novela, hoje não tem futebol, não tem nada. Então, vamos lá. Não vou contar aqui a respeito do livro Memórias do Suicida tudo, porque se eu contar a história toda, ninguém precisa mais comprar o livro para ler. Alguém aqui já leu esse livro? Eu já. Já? Ali também? Então, ótimo. Então, o que eu for falando aqui, se vocês verem que eu estou falando errado, vocês me corrigem, viu? Por favor, dá uma ajuda aí. O livro Memórias do Suicida foi psicografia da dona Ivone do Amaral Pereira, né, pelo espírito de Camilo Cândido Botelho, que todos, quem leu o livro, sabe que foi Camilo Castelo Branco, né, um literaturista português, que, acometido pela cegueira, né, na sua idade mais avançada um pouquinho, ele deu um tiro no seu ouvido direito. Né, e no decorrer do livro, ele encontra com mais algumas outras pessoas, e o livro vai no enredo contando a história de cada um deles. Né? E a história do Camilo Castelo Branco, né? Ou Camilo Cândido Botelho, ele foi acometido por essa doença, por uma cegueira, né? E ele, desesperado lá em Portugal, ele pediu ajuda. Né? Há um oftalmologista renomado naquela época, que morava do outro lado do país. Né? E ele então, como ele tinha dinheiro até então, ele pagou para que este oftalmologista fosse até a casa dele. E a esposa do Camilo estava aguardando também o médico chegar para poder dar o seu veredito final, porque ele já tinha procurado vários outros médicos.
E até então todos os médicos disseram a ele: olha, não tem cura, você vai continuar cego até o final da sua vida. E ele falou assim: olha, eu vou pegar o meu último conselho com esse médico, o que ele falar está resolvido. E aí esse médico chegou, né, ele estava sentado porque estava fazendo frio, com uma coberta sobre o seu corpo, e sentado numa cadeira lá na sala. A esposa dele chamou o médico foi lá, avaliou, passou um tempo ali avaliando, e disse ao Camilo Cândido Botelho que infelizmente aquela ali era ele ia viver o resto da sua vida cego, né? Então ele falou: não, tudo bem, então pagou pela consulta, e assim que o médico estava indo embora, ele debaixo da coberta, ele sacou uma arma, uma espingarda, encostou no ouvido direito e deu um tiro, né? E aí vem aquele sofrimento, porque infelizmente as pessoas acreditam que suicidando acabou a vida física, acaba-se o problema. E aí então vem-se cada vez mais a decepção por aquele espírito. Então, aqui nós vamos conversar um pouco aqui hoje sem os clipes, sem os áudios, porque infelizmente não deu certo aqui no computador, na casa, mas tínhamos aqui alguns clipes para mostrar para vocês, né? Mas como nada é por acaso, né? Talvez a espiritualidade preferiu, tira os clipes e conversa mais. Você gosta de conversar, então vai conversar. Então eu vou tentando aqui aos poucos mostrar para vocês. Camilo Cândido Botelho, ou Camilo Castelo Branco, Dona Ivone. Aqui temos a história, no livro conta a história de Camilo Cândido Botelho, Belarmino Queiroz, Jerônimo Araújo, João Azevedo e Mário Sobral. Essas iniciais não quer dizer que Camilo Cândido é de Tocantins, não, viu, gente? Ele é de Tocantins, Belarmino não gostava de código penal, viu? O advogado criminalista. Jerônimo Araújo não era também nem terapeuta ocupacional. João Azevedo não gostava de medicação endovenosa. E Mário Sobral não era enfermeiro, tá? Aquilo ali é só as iniciais para a pessoa que vos fala aqui, não está colando na cara dura, né? Camilo Cândido Botelho deu um tiro no ouvido, que é o que nós acabamos de falar. Belarmino Queiroz cortou os pulsos. Por que ele cortou os pulsos? Belarmino Queiroz, ele era professor, dialética, ele era matemático, ele vivia só para dar aulas e estudar e cuidar da sua mãe, morava só os dois. O que ele fez? Foi cometido com a tuberculose. No desespero de não poder viver aquela doença, né, trágica para aquela época, e ele com medo de transmitir essa doença para sua mãe, ele cortou os pulsos. E aí vem toda a história, né, no enredo no livro. Jerônimo Araújo deu um tiro no ouvido. O que ele fazia? Ele gostava muito aliás, ele tinha uma empresa. Ele tinha uma empresa de importação de vinhos. E essa empresa foi à falência. E ele, na vergonha das dívidas, né, do desespero, ele na frente dos seus 2 filhos e da sua esposa, ele deu um tiro no ouvido. João Azevedo, João Azevedo ele tomou veneno. Ele era viciado em jogos, né, e devendo agiotas e mais agiotas, da pressão dos cobradores, ele optou por tomar veneno. E por fim, Mário Sobral, ele se enforcou. Por quê? Ele gostava muito de uma mulher, né? Ele largou a esposa para viver com essa mulher, que era amante dele até então, e essa amante viveu com ele até que ele acabasse com o dinheiro. Quando acabou o dinheiro, ela largou ele e foi embora. E ele, no desespero, foi até a casa dela, na discussão, ele matou essa mulher, essa ex-amante, essa ex-mulher dele, enforcado, e com o lençol da cama, ele passou pelo pescoço e se enforcou. E aí então vai a história de todos eles, são os protagonistas da história do Memórias de um Suicida. E aí, vamos lá, dando continuidade. No Livro dos Espíritos, a questão 920, é perguntada à espiritualidade o seguinte: pode o homem viver e ter toda a felicidade 100% na vida? E a espiritualidade é curta e grossa: não. Visto que a terra lhe foi dada como prova e expiação, cabe ao homem passar por que tiver que passar. Mas cabe ao homem também ser feliz tanto quanto possa ser aqui na terra. Então, ninguém aqui vai viver 100% feliz a vida inteira. Nós vamos ter momentos de felicidades. Nós vamos ter instantes de felicidades. André Luiz, no livro Sinal Verde, ele dizia o seguinte: se você hoje não está passando por um problema, aguarde.
porque o problema virá. Amanhã talvez. Ele era verdadeiro, não era pessimista, ele era verdadeiro. Porque se hoje não tem ninguém aqui que está passando por um problema, pode aguardar que amanhã ou depois o boleto está chegando na sua casa. O boleto do financiamento do carro, da casa, a dívida, alguém vai bater na porta da sua casa. Seja um problema qualquer que seja. Se você hoje está passando por um problema, pode esperar, ele vai ser solucionado. O que nós precisamos ter é paciência, não desespero. Há uma passagem no livro Memórias de um Suicida, que o próprio Camilo Cândido Botelho, ou Camilo Castelo Branco, ele diz o seguinte: se vocês soubessem ter paciência para poder esperar, vocês veriam que os seus problemas seriam solucionados em poucos dias. E aí a gente, acometido pelo desespero, né? Ah, eu não vou conseguir. Ah, eu perdi minha esposa, eu perdi meu marido, eu vou suicidar. Para que isso? Vai resolver? Ah, eu estou pensando, eu estou com depressão, eu vou me atirar, eu vou tirar a minha vida. Allan Kardec teve o seu primeiro presença de um suicida quando teve um general que era um morador de rua, ou uma pessoa em situações de rua, que viviam nas ruas lá de Paris, e que ele, acometido pelo desespero, ele pulou a ponte. E antes disso, Allan Kardec havia dito para ele: não pule, não faça isso, toma aqui o Evangelho, vai ler, né? E ele então optou por pular. Alguns dias depois, numa comunicação em uma reunião mediúnica, esse próprio espírito veio e disse: olha, eu estou arrependido, eu tirei a minha vida, mas não saí dela. Por quê? Porque o espírito tem um desapontamento. Acha que tirando a vida acaba, vai acordar do outro lado e ver que a vida não terminou. E aí o que vai fazer? Como que vai tirar a vida do espírito, se o espírito é eterno? Então, na questão 957, que eu não sei decorar, óbvio, né? Eu vou falar aqui na cara dura. A questão 957, se o óbvio ajudar bastante aqui, nós vamos ler o seguinte: quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado do espírito? As consequências do suicídio são muito diversas, não apenas fixadas, e em todos os casos são sempre relativas às causas que o provocaram. Mas uma consequência a qual o suicida não pode fugir é o seu desapontamento. De resto, a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns expiam a sua falta imediatamente, outros em uma nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interrompe. É o que nós acabamos de dizer agora. O desespero é tanto que a pessoa não pensa, não acredita que vai ter vida após a morte e vai ali e tenta ceifar a sua vida. Então, não é uma pena fixada para todos os suicidas. Como dizia minha avó, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se alguém vem aqui lhe dar um tapa na cara e você suicida, você terá uma pena bem maior e pior do que aquele que é acometido pela depressão, que vive sob o efeito de remédios, de medicações psiquiátricas, psicotrópicos, e acaba suicidando, tomado por aquela depressão. Então, uma pessoa que tomou um tapa na cara, feri minha alma, vou ler suicida. E uma pessoa que não foi acometida pela depressão e sob os efeitos dos psicotrópicos, suicida, a pena dele não vai ser igual à pena do outro. Então, são penas e penas. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, tenha ciência do seguinte: se alguém queira suicidar, se alguém está desejando suicidar, se alguém está pensando em suicidar, pense 2 vezes. Né? Na outra vida eu pago. Vai por mim, paga nessa. Paga nessa, porque na próxima vai ser pior. Por pior que sejam nossas dificuldades, busquemos a luz. Fortaleçamos-nos pela prece. Divaldo Pereira Franco conta uma história que alguém que já viu ele falar sobre a história do foco do demônio, o espírita suicida, o espírito suicida. Alguém que já ouviu? Não, ótimo, eu fico muito feliz quando vejo que ninguém nunca ouviu falar das coisas que eu vou falar, porque aí não precisa falar de novo, né? Vamos lá. Divaldo Pereira conta uma história que é o seguinte: ele sempre, quando ele era mais novo, ele tinha um caderninho de prece para andar no bolso. E ele sempre gostava de pegar o obituário do jornal ali em Salvador e ler as pessoas que faleceram. E aí ele procurava sempre aqueles suicidas. E ele pensava assim: nossa, coitado, né? Esse fulano aqui, ninguém vai orar por ele, eu vou orar. Ele escreveu o nome da pessoa. Aí um dia ele leu uma reportagem de uma pessoa que, acometida pelo desemprego, desesperado ali, né?
com vergonha da sua família, ele se jogou na frente de um trem, né? E veio a encontro à morte, entre aspas, de imediato. E aí, certo dia, ele lá na Casa do Caminho, em Salvador, sentado ali no jardim, sozinho, de madrugada, né? E ele ali chorando, devido aos problemas que ele estava passando, pessoais, né? Ele sentiu alguém colocando a mão no seu ombro. E aí ele olhou para trás e escutou o seguinte, aquele espírito dizendo assim, todo cicatrizado, todo cheio de cicatriz no rosto, no corpo: eu vim aqui pedir para que não chores. Aí o Divaldo perguntou ele: mas quem é você? Aí ele falou assim: eu sou espírito do trem, eu sou o suicida do trem, aliás. Eu vim aqui pedir para que não chores. Aí o Divaldo, né, tentou enxugar as lágrimas, né, e falou assim: olha, não, ele tenta ser advogado em causa própria, né? Não, eu não estou chorando por causa disso, não, né? Eu estou chorando porque eu estou um pouquinho meio triste, né? Mas eu prometo ao Senhor que eu não vou chorar mais, né? Mas o que te trouxe até aqui? Aí ele vai contar a história, o suicida do trem. Olha, eu vim pedir para que você não chore, porque tu, que nos consola, estás a chorar, o que vai sobrar para nós, os pobres espíritos suicidas? Quando, há alguns anos atrás, eu me deparei, ele contando a história de volta, eu me deparei com desemprego, eu me joguei na frente de um trem, acreditando que ali iria ceifar a minha vida. Mas, de encontro a isso, eu só, até alguns anos também, por longos e longos anos, eu vivia sempre o mesmo pesadelo, de sentir aquele olho, aquele foco do demônio, porque na frente do trem de ferro, né, o trem tinha aquele foco, né, que ficava focado ali na frente para ajudar o maquinista, diante dos trilhos. Eu via aquele olho do demônio vindo por cima de mim, e eu sentia o meu corpo sendo triturado, sendo rasgado igual um papel. Eu não vou entrar muito aqui em detalhe, porque, né, vai ficar filmado, né, depois vai ficar feio para mim. Então, eu me sentia meu corpo sendo rasgado, feito um papel, por aquele trem, né, com meus ossos sendo triturados, e de vez em quando eu sentia alguém me chamando pelo nome. E aí, o trem não parava de passar, mas eu não sentia dores. E eu pensava sempre: quem que está me chamando? Né? Quem é essa alma bondosa que está lembrando de mim? Até que uma certa vez, uma senhora, uma freira, que para todos nós é a Joana de Ângeles, né, a mentora espiritual do Divaldo, essa freira me retirou dos trilhos, me deixou deitado sobre a grama verde. E ali eu senti que eu estava sendo amparado. E eu perguntei a ela: quem que está me chamando? E ela me mostrou o Senhor. Então eu vim aqui novamente pedir para que o Senhor não fique chorando. Porque se tu que nos consolas com as tuas preces está nos ajudando, imagina o nosso. Né? Então a prece, meus irmãos, ela é um verdadeiro remédio que vai nos fortalecer e fortalecer muitas outras pessoas. Há estudos aí, né? Estudos aí na área da medicina, que demonstram aí que foram feitos aí com pacientes que estavam no UTI. Tantos por cento eram entubados, né? Tantos por cento, todos, aliás, eram entubados. A metade foi realizado preces a eles e a outra metade não. E aí, quando aquelas pessoas iam acordando, descobriam que eles estavam melhores de saúde, e os outros 50% daquele número não estavam melhores, que eram aqueles que não recebiam as orações. E os que estavam recebendo orações, eles acordavam dizendo que sentiam que alguém estava orando por ele. Isso é científico, não é nem doutrinário. É científico, está nos históricos de pesquisa. Eu não vou lembrar quem é o grupo, né, de quem eram os responsáveis. Mas está aí. Eles acordavam e afirmavam: alguém orou por mim. Eu sentia que alguém orou por mim. Então é isso, meus irmãos. Então, não se desesperem, porque todos nós queremos encontrar a felicidade. Sem beber nada aqui. Todos nós desejamos encontrar a felicidade. Não há um ser capaz de dizer em sã consciência que nesse momento, se tiver alguém aqui, pode falar, pode levantar e me dar seu testemunho, que vai me dizer: não, eu gosto de viver na tristeza, eu gosto de viver 100% dos problemas. Tem alguém aqui? Não, né? Ótimo. Então não tem ninguém aqui que está perdendo a sanidade mental por enquanto, né? Então vamos lá. Todos nós, sejamos homens, mulheres, fisicamente dizendo, homens, mulheres, brancos, negros, amarelos, pardos, doentes ou com saúde, todos, crianças, adultos, idosos, todos nós
desejamos encontrar a felicidade. Mas a felicidade não é igual aquele botãozinho que existe no elevador, que a gente entra e está escrito assim, felicidade. A gente aperta o botãozinho, a porta se fecha, a gente vai subindo na ascensão espiritual e vamos dando adeus aos felizes pecadores que vão ficando lá embaixo. Não, já como dizia ali antigamente, a felicidade ela é feita de grão em grão. A felicidade nós vamos encontrando ela passo a passo, como se fosse uma escada, de degrau a degrau. Você não vai pular 2, 3 degraus para querer subir, porque uma hora você vai tropeçar, vai cair lá embaixo, vai voltar para trás. Né? Aí deu o pleonasmo, né? Voltar para trás, marcha ré. Então, não adianta. É de grão em grão, sem saltos nem pulos, com muita paciência. A minha avó sempre dizia, tudo que a gente pedia de conselho, ela sempre falava, paciência, meu filho, paciência. A gente sabia qual era o resultado do conselho dela, mas a gente sempre queria ouvir. Paciência, meu filho. Paciência. Há uma frase do doutor Eurípides Barçanufo que diz o seguinte: diante das dificuldades da vida, tenha fé, confie em Deus, seja pleno e confiante de que tudo vai passar. Estamos convosco e seguiremos ao vosso lado. Invisibilidade não significa ausência. Nós podemos estar sozinhos dentro de um quarto, mas ali, no mínimo, alguém, espírito, um mentor espiritual, alguém estará ali conosco. Nós podemos vibrar em orações, alguém estará do nosso lado. Nós nunca estaremos sozinhos diante das nossas dificuldades. Nós nunca passaremos as nossas dificuldades se acharmos que estamos sozinhos nessa vida. Em um dos clipes que ia passar, há uma frase do Chico Xavier, né, num poema Confia Sempre, que ele diz que um dos maiores problemas da nossa vida é perdermos a fé em Deus e seguirmos a nossa vida, como se nada acontecesse. Porque a nossa fé é a... E como nós estamos dizendo sobre fé, há uma história de um alpinista. Tem alguém que já ouviu falar sobre a fé do alpinista? Não? Beleza. Não, né? É o seguinte, tinha 2 amigos que eram alpinistas, né? Adoravam escalar montanhas, né? E aí, certa vez, eles encontraram um desafio enorme. Vamos escalar aquela montanha. Eles passaram a noite e durante o dia de manhã, eles falaram, vamos então. E eles começaram a escalar a montanha. Aí, quase no final da tarde, começou aquela tempestade de neve, e aí ninguém enxergava mais nada, né? Aquele desespero. E aí um falou pro outro assim, olha, vamos apertar o passo aqui, nós chegamos ali no topo e já ficamos por ali, amanhã a gente volta. E aí naquele desespero, querendo subir, um amigo que estava do lado, apertou uma pedra ali, pegou na pedra, a pedra se soltou. E ele foi, como se dizia minha avó, estabacar lá no chão. Né? E aí o outro ficou sozinho aí em cima. E ele pensou assim, agora, o que eu faço? Fico aqui, subo mais ou eu desço? Aí pensou, vou subir sozinho, esperar até amanhã eu desço de novo. E aí ele continuou a escalar, e aí vem a noite, né? A tempestade apertando, piorando, e a noite foi só chegando, e ele naquele, como diz mineiro, né? Que eu também sou, breu danado, né? Naquela escuridão danada, ele subindo, e ele aconteceu a mesma coisa, uma pedra se soltou, e ele foi estabacar lá no chão. Só que antes dele estabacar no chão, ele foi caindo, aí ele estava amarrado pela corda de cintura, né, uma corda de segurança, ele parou em um determinado momento e ficou qual se fosse um pêndulo de relógio, né, para lá e para cá. Aí quando nós estamos diante de uma dificuldade, né, e aí nós queremos mostrar para Deus, né, que nós temos fé, nós pensamos, oh meu Deus, me ajuda. Meu Deus, pelo amor de Deus, Senhor, me ajuda. Eu tenho fé no Senhor, me ajuda, Senhor, como se fosse dono de feira, né, vamos ganhar aqui, né, vamos negociar aqui um produto pelo outro, eu tenho fé no Senhor, me ajuda aí. Né? E aí, naquele desespero, ele pedindo a Deus para poder ajudar ele, ele ouviu uma voz. E essa voz disse, ele perguntou ele assim, você tem fé? Aí ele pensou assim, será que eu estou doido? Será que eu estou ouvindo vozes? E aí a pergunta de novo, você tem fé? Aí o alpinista pensou assim, e agora? O que eu respondo? Será que é Deus falando comigo ou será que eu estou ouvindo vozes? Né? E aí ele falou assim, olha, se for Deus, eu tenho fé. Né? Eu tenho fé, Senhor, eu tenho fé. Me fala o que eu preciso fazer. Eu vou fazer aqui agora. É só o Senhor me falar o que eu tenho que fazer. Aí a voz só disse o seguinte, se você tem fé, coloque a corda. Aí ele, e agora, o que eu faço? Alguém aqui
Pelo amor de Deus, me fala. Quem corta a corda? Quem cortaria a corda? Ninguém. Eu não você não. Tá fora. Alguém aqui corta. Eu estou falando dela porque ela já sabe a história. Eu também corto, você. Três cortaria a corda. 4, 5, 6, 7, 8. Ó, 8. Aqui tem quantos? Com 50 pessoas? De 8? Então tá ótimo, né? Tem mais de 50 pessoas aqui, né? Então tá ótimo. 8 pessoas cortaria a corda. Eu também não cortaria. Porque minha fé é meio fraca nesse ponto. Mas aí pensou, eu vou cortar a corda? Se eu cortar a corda, eu vou me arrebentar lá embaixo, né? Eu vou ficar aqui, pendurado na corda. Amanhã cedo, o pessoal do vilarejo vai sentir nossa falta, vai chamar os bombeiros e vão vir aqui me resgatar, né? E aí nós procuramos o corpo do outro colega lá embaixo e vida que segue, vamos embora, né? Aí no outro dia, ele esperou, ele não cortou a corda. No outro dia está lá no jornal, assim, estampado, bem na capa do jornal, morre alpinista pendurado numa corda, congelado, a apenas 2 metros do chão. Então ele estava a 2 metros do chão. Se ele tivesse fé mesmo, de verdade, ele tinha metido a saca na corda ali, caía, tirava a neve, né? Vida que segue, né? Vida que segue. Mas foi o contrário. Ele não pensou em vida que segue. Ele pensou, não, minha fé não é tão doida assim também, né? Eu tenho fé, mas não é louca desse jeito. Eu vou ficar aqui. E ele morreu pendurado a 2 metros do chão. Eu perguntei a algumas pessoas, né, antes de falar essa palestra, a pessoa, não, porque eu corto a corda, que não sei o quê, né? Eu falei, então você está mais forte que eu, porque eu não cortaria. E aí depois que eu fui contar, obviamente, o final dessa história. Morreu congelado a apenas 2 metros do chão. Então, meus irmãos, se a gente tem fé, a fé tem que ser raciocinada. Ela não pode ser baseada na emoção. Porque se a gente vai buscar solucionar um problema baseado na emoção, vai dar problema. Igual o homem, né? O homem pode ver o vizinho comprar um carro novo, que ele corre lá e quer comprar uma BMW. Ganha R$1.200 por mês, vai ali comprar uma BMW financiada. Por quê? Porque comprou baseado na emoção. Aí chega o boleto, né? Financiamento, aquela questão na Bíblia, né? Grossa, de tantos meses para pagar. Aí vem o desespero. O que eu vou fazer agora? Mulher também, gente. Mulher também. Vai no shopping comprar uma camiseta, né? Vai no shopping comprar uma blusa, uma bolsa, baseada na emoção. Chega em casa, o que eu vou fazer com isso? Eu já tenho 50 bolsas. Vou guardar ela ali. E guarda, mas não usa. Né? Então é isso. Se a gente for tomar decisões baseadas na emoção, a gente vai só atrapalhar nossa vida pior, mais ainda. Vai só piorar cada vez mais. Então nós vamos esperar a emoção passar. Vamos esperar tudo se resolver primeiro, né? Esperar baixar a poeira, para depois buscarmos encontrar a solução baseada no raciocínio, né? Na fé raciocinada. A vida não residia no corpo físico terreno, ou qual destruíste, mas sim nesse que tu vês e sentes no momento. Esse sim traz a qualidade de ser imortal. É o que nós acabamos de dizer, né? Enquanto encarnados, o suicídio é o grande engano da desistência da vida. As dificuldades para o espírito que tem fé são apenas uma parte do caminho. Não desanime, faça da sua fé a luz que te guiará na jornada. Então, nós falamos agora há pouco. Se você tem fé, vamos segurar a onda, corte a corda. Se está passando por problemas, se está pedindo para cortar a corda, corte a corda. Se estamos com dificuldades, eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, eu perdi meu filho, eu perdi minha irmã, eu perdi um ente querido, ou um amigo, um vizinho, qualquer que seja. E aí a pessoa fica triste, né? Então tome cuidado, porque a depressão ela inicia como se fosse um vício, né? Gostoso, né? De repente você vai, hoje eu não quero levantar, vou ficar aqui deitado na cama. Amanhã também você pensa assim, como ontem foi gostoso, hoje eu vou ficar de novo, né? Eu estou sofrendo. E aí vai, fica três, daqui a alguns dias você não está levantando mais da cama, nem para fazer a sua higiene pessoal, né? Daqui a uns dias você não está levantando da cama nem para alimentar-se. E aí começa a piorar, aí vem aqueles momentos, né? Lapsos memoráveis. Eu vou acabar com a minha vida, eu vou morrer, né? Então assim, a quem não me conhece, eu sou enfermeiro, né? Uma das profissões que eu tenho, eu sou enfermeiro, e eu posso dizer a vocês que a prece ajuda bastante nesses momentos, porque eu vou contar uma história para vocês aqui, pessoal mesmo, que aconteceu comigo, gente, eu não vou dar nome aos bois, mas havia um hospital que eu trabalhei na Uberaba, ele tinha uma paciente que ela estava terminando a sua 17ª cirurgia na região abdominal. Ela não tinha um determinado problema de saúde e ela estava passando pela sua 17ª cirurgia. Estava no centro cirúrgico, eu trabalhava na UTI, estava de madrugada
E aí trouxeram ela. E ela ficou, coloquei ela no leito lá, deixei ela no leito lá. E como o pessoal estava no seu intervalo, estava só eu mesmo e mais uma outra pessoa estava na cozinha jantando, estava sozinho. Uma chuva danada, e o teto da UTI era de vidro, então aquele barulhão da chuva caindo, né, e as luzes apagadas ali, só no centro ali do posto de apoio mesmo da enfermagem que estava a luz. Eu pensei assim, pô, eu vou ali, né, vou dar um de bom samaritano, eu vou ali fazer uma oração com ela, né. E eu cheguei até ela, né, ela estava assim, entubada, eu peguei na mão dela e chamei ela pelo nome, Dona Fulana. A senhora está me ouvindo? Se a senhora está me ouvindo, aperta minha mão. Ela, na minha surpresa, ela deu uma apertada na minha mão. Eu falei, ótimo, então ela está me ouvindo, então vamos continuar o assunto aqui. A senhora, olha essa ideia, gente. Não se apega não. Você vai estar desejando comigo ir embora, tadinho. Não se apega não. Pensa, raciocina comigo, que já não fiz ideia. Não se apega não. Né? A senhora está passando por tanta dificuldade. Não fica se apegando aqui não. Se tiver que passar, o que tiver que a senhora passar, a senhora vai passar. Né? Se a senhora está vendo alguém aí, ouça o que essas pessoas têm para dizer para a senhora. Se a senhora estiver com sono, durma. Eu garanto, quem sou eu, hein, gente? Eu garanto para a senhora que a senhora, quando acordar, vai acordar num local melhor que aqui. Olha essa ideia, né? E eu segurando a mão dela. Olha essa ideia, gente. Eu acho que agora deixa eu ver, só pode, né? E aí eu segurando a mão dela, eu falei assim, a senhora quer que eu faça uma oração com a senhora? Se a senhora quiser, aperte a minha mão. Ela apertou. Foi, então vamos fazer aqui. Eu vou fazer perto do seu ouvido. E a senhora faz em pensamento. Obviamente, ela nem conseguiu falar, porque ela estava com tudo na boca. E aí eu comecei a fazer o Pai Nosso com ela. Devagarzinho, né? Sem saltos nem pulos. Né? Naquela consciência do mineirinho, né? E quando terminou o Pai Nosso, eu agradeci, despedi dela e eu saí. Foi o quê? Uns 2 minutos depois ela desencarnou. O aparelho não apitou. O aparelho ficou travado nos sinais vitais dela ali e não disparou. E quando eu vi, ela estava segurando a minha mão. Olha, gente, ela estava segurando a minha mão. Ela faleceu, ela desencarnou segurando a minha mão. E aí eu no desespero soltei a mão dela e corri para chamar o médico. O médico falou assim, não, deixa, descansou, né? Ela está passando por tantos problemas da vida, já é uma senhora idosa, descansou. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Aí o pessoal chegou, né? Todo mundo chegou lá no posto de enfermagem e eu contei para eles, né? E eles tudo ficou com o olho regalado, né? De susto. Falei, nossa, o que você fez? Né? Não, eu só segurei na mão dela, gente. Eu só segurei na mão dela. Eu segurei na mão dela e falei, não, você só toma. Quando a senhora acordar, eu garanto que a senhora está no local melhor. Né? E eu no final do plantão, eu fui despedir dela, eu falei, olha, tchau, fica com Deus, vai com Deus, né? Vamos com Deus, vamos todos para sua casa, né? Ninguém quis pegar minha mão. E eu fui para casa pensando, nossa gente, e se ela acordar? E quando ela acordar agora e ela estiver num local pior que aqui? O que ela vai pensar? Aquele filho da mãe disse para mim que eu acordaria um local melhor. Vamos procurar ele agora. Vamos conversar, vamos tirar a prova dos 9 agora. Então, meus irmãos, a prece às vezes ajuda, né? Ou não, né? Não sei. Mas nesse ponto eu espero que tenha ajudado. Se um dia a gente se encontrar, eu espero que alguém falar comigo e falar, ó, eu acordei num local melhor. Sempre tive essas manias, né? Não, quando você dormir, você vai acordar num local melhor. Gente, eu nem sei da vida da mulher, nem sabia como que ela foi feita, como que ela agia aqui na terra. Então, eu espero, né, se ela estiver me ouvindo, ela vai estar aqui também, né? Se ela estiver me ouvindo, estiver aqui presente, espero que ela, quando ela acordou, ela estivesse num local melhor. Né? Então vamos dar uma continuidade aqui. Nossa, está acabando o tempo. Aqui já. Agora vai só no vovó mesmo, gente. Nós vamos só conversar aqui. Para mostrar para vocês que não tem nenhum sentimento, nenhum ressentimento, porque a gente perdeu um pai, perdeu uma mãe. Para mostrar para vocês que a vida continua e tem seus propósitos, vou ler uma carta aqui de uma psicografia de uma criança, que ele tinha 3 anos. O pai, quando foi trabalhar, ele entrou no carro, foi dar ré no carro, o filho estava atrás do carro brincando. E ele passou o carro por cima do corpo do filho, de 3 anos de idade. E o filho, na psicografia, ele vem contar para o pai por que aconteceu isso com ele. Né? Explicar para ele o que houve. Então, vamos lá, o pessoal fala mais rápido, está estourando o tempo. Você quer que ligar? Não, é aqui, meu óculos tá bom. Vamos lá. Mãezinha, eu mudei o nome das pessoas a pedido dos familiares, né? Porque o sobrenome é bastante conhecido. Se eu falo aqui, talvez alguém poderia depois pesquisar. Mãezinha Maria, quando a vovó Joana me informou que eu viria novamente a esta casa para abraçar minha mãe,
Pulei de tanta alegria que cheguei a me cansar. Disseram a minha avó que roupas eu vestiria para me apresentar à minha mãezinha. Pedi a todas as minhas orientadoras que me ajudaram penteado qual roupa que eu usaria. E até queria trazer uma rosa brilhante, que aqui conhecemos como estrela da terra. A minha alegria era passar aos amiguinhos, a quem eu convidara a virem comigo para conhecerem minha mãe, e verem como ela é bonita e boazinha. Mal digo sempre a eles. Alguns vieram, não foi possível trazer tudo de lá, do lar da criança feliz. Nós recebemos tanta coisa lá no lar, e em troca, a única coisa que eles pedem é a nossa alegria. Estava com saudades de você, e a vovó Joana também. Queria que o papai Mário estivesse aqui, e também a Michele e a Aline. Sinto muita falta de todos, e sei que vovô João e a vovó Maria também sentem minha falta, assim como todos da família. Mãezinha, para pensar, mãezinha, ajude o papai Mário a esquecer o caso da morte que fui envolvido. Hoje sei que um dia, pai e filho seguiam tocados pelo álcool, dirigindo pelas ruas de uma cidade inglesa. Ironicamente, o filho, sem documentos, ainda no aprendizado da direção de um automóvel, recebia do pai todo o entusiasmo de quem parecia movido por uns copos a mais, o dono do mundo. O moço, acompanhando o raciocínio do pai, pisava mais forte, até defrontar-se com uma menina procurando apanhar uma boneca caída, que deixara se soltar de suas mãos. O veículo foi violentamente de encontro àquele corpinho indefeso, que de imediato recebeu o compromisso com a morte. A vovó Joana conta que pai e filho viveram em liberdade, devido à influência política e ao alto nível de cultura daquele pai. Mas viveram também acobertados por sofrimento difícil, não mais beberam e carregaram pelo resto de suas existências aquele drama comum de consciência. Depois que pai e filho desencarnaram, diz minha avó que ambos os compromissados se reaproximaram para usufruírem a alegria do reencontro ou mastigarem o amargo alimento do remorso. Aquele pai e seu filho depararam a menina já crescida e também, como eles, pronto à volta aos compromissos da terra. Dizem-me que a menina encontrou aquele pai e uniu seu coração ao dele para receberem como marido e esposa, pelas bênçãos de Deus, aquele filho que procurava a lição capaz de afastar da consciência o triste episódio. Ficou junto ao pai e àquela menina, a qual, por amor, reaproximaram-se dos dois para ajudá-los. E a borracha tão pedida para apagar as letras do passado, que jamais, não mais queriam acompanhar, viria quando o pai daquele moço toca inocentemente o carro contra o corpo do filho e começa, pela separação dolorosa, os reparos de outros tempos. Foi assim, mãezinha Maria, através da boneca caída, que você nos deu a chance de procurarmos o rumo da educação da alma. Uma das tias que me olham com tanto carinho me diz que Jesus aceitou todas as agressões contra ele. Esta é a explicação que passa meu pai, porque não creio ser justo esconder dele a verdade que a vovó Joana me passou. Sei que ele sofre muito, mas lhe garanto que esta dor nos abriu o caminho mais abençoado para o futuro feliz de nossas almas. Meus amiguinhos estão dizendo que estou escrevendo demais e não apresentei a eles a minha mãe, a menina da boneca caída. Recebam todos os meus beijos. 1000 beijos a você e ao paizinho Mário, a Michele e a Aline. A tia Lauri envia beijos à sua senhora Adelaide. Então, meus irmãos, aí foi através da boneca caída que foi mostrado a eles o reencontro, para que depois, numa próxima existência, eles pudessem ter a consciência tranquila. Para dar encerramento, só queria fazer uma dinâmica aqui com vocês, que é o seguinte: como aqui ninguém, graças a Deus, nunca ouviu uma palestra minha aqui nessa casa, acho que é a 4ª vez que eu estou aqui, vou falar aqui 10 palavras aleatórias. 10 palavras. Todo mundo conhece. Palavras não. 10 palavras. Todos nós conhecemos essas 10 palavras. Não tem nenhuma estranha. E no final, eu vou pedir a todos vocês que em voz alta repitam essas 10 palavras em ordem. Primeiro, segundo, certinho. Tá bom? Ih, já tem gente que vai ver. Aqui eu estou ouvindo que tem gente. Não vou dar conta não. Calma lá, gente. Vamos lá. Isso vai ser rápido. Depois eu vou mostrar para vocês que seria capaz, né? Não sei. Vamos lá. Vai que eu tenho uma língua, né? Vai que vocês vão ser os primeiros aqui a falar as 10 palavras certas. Vamos lá, vou falar. Vou falar uma vez só, hein, gente? As 10 palavras: geladeira, pinguim, gravata, borboleta, prédio, elefante, banana, lâmpada, sofá, televisão. Alguma palavra difícil? Não, né? Eu vou ser bonzinho, vou repetir mais uma vez. Tá?
Vamos lá. Calma lá, gente. Calma lá. Agora vai ser mais rápido, vou tentar, né? Geladeira, pinguim, gravata, borboleta, prédio, elefante, banana, lâmpada, sofá, televisão. Vamos lá. Acabou. Não tem mais chance não. Respira fundo, todo mundo. Na hora que eu falar até 3, todo mundo vai falar em voz alta. Voz alta, gente. Voz alta. As 10 palavras em sequência. Já começando por geladeira. Já contei uma. Por geladeira. Vamos lá? 1, 2, 3. Vamos lá. Geladeira. Ótimo. Gravata. Borboleta. Prédio. Elefante. Atrapalhou, né? Até assustei, achei que você conseguiu ligar na minha língua. Até assustei, juro que eu assustei. Falei, gente, tá grita na cesta, pera, todo mundo. Aqui já começou, mas não, pera. Né? Então vamos lá, gente. Vou contar uma história aqui, sem pé na cabeça. Igual minhoca, sem pé na cabeça. E depois que eu contar essa história, dessa historinha, vai ter as 10 palavras em sequência. Depois que eu contar essa história, todos nós vamos repetir as 10 palavras e vocês vão conseguir falar as 10 em sequência. Vamos lá? Não tem nada a ver com a história, viu, gente? Nem é pra chorar também pela história. Vamos lá. Minha geladeira, em cima dela tinha um pinguim. E esse pinguim tinha uma gravata, que era de borboleta. Essa borboleta foi voando e pousou no prédio. Lá no prédio, lá em cima do prédio, tinha um elefante. Esse elefante viu uma banana, pegou essa banana, enfiou dentro de uma lâmpada, sentou no sofá e foi assistir televisão. Não tem nada a ver, né? Emocionante a história, né, gente? Vou contar de novo. Eu tinha uma geladeira, essa geladeira em cima dela tinha um pinguim, que tinha uma gravata. E essa gravata virou uma borboleta e foi voando até o prédio. Lá no prédio tinha um elefante, que viu uma banana, pegou essa banana e enfiou dentro da lâmpada, sentou no sofá e foi assistir televisão. Tá certo? Então vamos lá, vamos contar até 3 e nós vamos repetir as 10 palavras em sequência. Vamos lá? 1, 2... Geladeira, pinguim, gravata, borboleta, prédio, elefante, banana, lâmpada, sofá, pessoal, então é o seguinte, gente. Só quero dizer o seguinte: quando nós preparamos com dificuldade, que foi quando eu falei que eu queria 10 palavras em sequência, todo mundo, nossa, né? Quando estamos diante da nossa dificuldade, nós não exigimos nem 1% do nosso cérebro para poder passar por aquilo. Não, vou enfrentar. Aí quando você fala assim, não, peraí que eu vou me sentir mais alegre diante dessa dificuldade, né? Vou me deparar com alguma coisa mais simples e eu vou conseguir resolver. Então não foi nem 2% que foi usado do nosso cérebro e conseguimos resolver esse problema. Então, em 2 minutinhos, né? Todos nós conseguimos repetir as 10 palavras de sequência. Então, meus irmãos, diante das dificuldades, vamos ter calma, vamos agradecer a Deus, vamos ter a consciência tranquila de que esse problema, daqui a pouco, vai passar. Esse problema, em breve, vai passar. Vamos ser gratos a Deus por tudo. Sejamos gratos pela nossa saúde. Se hoje aqui estamos passando por um problema de saúde, sejamos gratos que existe um remédio para amenizar nossas dores. Então, há um poema que eu quero encerrar com vocês que diz o seguinte: obrigado, Senhor, por toda a beleza que meus olhos possam ver no altar da natureza. Olhos que acompanham a ave fagueira que voa ligeira pelo céu de anil, que se detém nas terras verdes salpicadas de flores em tonalidades do vinho. Obrigado, Senhor, porque eu posso ver o meu amor. E diante dessa minha capacidade de visão, deixe-me orar pelos que sofrem da cegueira, pelos que sofrem na escuridão, porque eu sei que depois dessa vida, uma outra vida, eles também chegarão. Obrigado, Senhor, pelos meus ouvidos que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem o tambor da chuva no telheiro, a melodia dos ventos nos ramos do salgueiro. Ouvidos que ouvem as lágrimas dos olhos que choram no inteiro. Obrigado, Senhor, pela minha boca, pela minha voz, mas também para aqueles que passam na melodia, para aqueles que sofrem de afasia. Eu oro e peço por comiseração, porque eu sei que um dia eles também falarão. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos de poesia, pelas mãos de psicografia, pelas mãos que alfabetiza, que amenizam as dores, que curam as feridas, que realizam cirurgias, pelas mãos que balançam no teu seio, um filho alheio, semeio receio, pelos meus pés, que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso bailar.
Mas vejo na terra tantos irmãos amputados, paralisados, acamados, aleijados. Deixe-me por eles orar, porque eu sei que depois dessa provação, numa outra expiação, eles também pararão. Obrigado, Senhor, enfim, pelo meu lar, mas também no importante, se meu lar seja uma tapera, um buraco da favela, um ninho, uma casa no caminho, um bangalô, seja lá o que for. O importante é que exista dentro dele o amor. Amor de pai, amor de mãe, amor de marido, amor de esposa, amor de irmão, que seja até o amor de um cão. O importante é que não existe dentro desse lar a solidão. Porque é tão triste viver na solidão. Mas se mesmo assim, Senhor, eu não tiver nem um lar para me acolher, nem uma roupa para me agasalhar, nem um irmão para me abraçar, nem um cão para acariciar, mesmo assim, eu sempre agradecerei. Eu jamais blasfemarei. Eu sempre direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor, obrigado, Senhor. Pela atenção de todos vocês aqui nessa noite de hoje, muito obrigado. Que Jesus nos abençoe e que Deus nos ampare hoje sempre. Obrigada. Nós aqui te agradecemos, tá? Nós adoramos, tá? E vamos ser pacientes, né, gente? Tudo passa, com certeza. As alunas do poema, proferido pelo William, já é uma prece, né? Então, meus queridos irmãos, vamos continuar com essa sintonia, com essa energia positiva, que possamos agradecer esta noite pelas lições tão necessárias para todos nós, que possamos agradecer a cada instante da nossa vida, agradecer pelos desafios, pelas alegrias, pelas tristezas, agradecer pelo nosso trabalho, pela nossa família, agradecer por tudo aquilo, né, que nós passamos na nossa caminhada, que possamos voltar para os nossos lares com o coração e com a alma mais leve, na certeza que Deus nos ama infinitamente e que não nos abandona. Por mais que seja a dificuldade, os obstáculos da nossa caminhada, Deus está sempre conosco, nos auxiliando, nos amparando, nos protegendo. E que a paz de Deus esteja conosco hoje e sempre, e que assim seja.